Olá, com muita doçura começa agora o programa Espaço Rural. Hoje vamos falar sobre a produção do mel capixaba. Perfumado, viscoso e doce. Esse alimento extraído a partir do néctar das flores agrada aos brasileiros e é muito usado principalmente nos chás, devido às suas propriedades medicinais. Mas o mel possui muitos outros usos e também agrada em sabor, que varia de acordo com a planta que forneceu o néctar e pelo tipo de abelha que o produziu. Uso mel muitas vezes para substituir o açúcar, né? No geral, porque eu não gosto de consumir açúcar. E uso para suco, para vitamina, para adoçar chá, para receita também, né? Receita de bolo, receita em geral, né? Já tem já algum tempo, assim, desde que eu fui buscando a alimentação, né, mais natural possível, dentro principalmente do consumo dos orgânicos, né? Que é o mais adequado assim, para a saúde, né? O mais natural, sem agrotóxicos, sem veneno, né? E o mel, nesse sentido, ele é bem favorável para a saúde. No Brasil, entre as espécies de abelhas usadas para produzir mel, a africanizada é a mais utilizada. Esta espécie é considerada a mais combativa entre as abelhas, por responder com muita rapidez a qualquer alteração no ambiente da colônia. Ela ataca em grande número e com muitas ferroadas. A abelha africanizada é o resultado do cruzamento natural entre as abelhas trazidas da Europa e da África. No Espírito Santo, 1.200 famílias se dedicam à apicultura, nome dado à atividade de criar abelhas. De acordo com a Federação de Apicultores do Estado, a produção anual capixaba de mel é de 1.000 toneladas. São cerca de 50 mil colmeias espalhadas por várias regiões do estado. O processo acontece da seguinte forma: o néctar é transportado pelas abelhas para a colmeia, onde irá sofrer mudanças em sua concentração e composição química, para então ser armazenado nos alvéolos, de onde é retirado pelo produtor. Giliardi Barbosa, proprietário de 150 colmeias no município de Viana, conta como é feito esse processo de extração. No início do ano é a época das flores. Então isso da época do final de dezembro, que faça janeiro, fevereiro, março e abril. Em abril acaba a florada. Nesse espaço de tempo a gente faz 3 ou 4 colheitas aqui. Geralmente a gente colhe em torno de 50 a 60 quilos de mel por colmeia. Quando dá no final do ano, dá uma floradazinha de silvestre também, de cipó e uma árvore chamada louro. Mas é uma coisa assim que produz muito pouco mel. Nosso forte aqui na nossa florada é o mel silvestre e o mel da florada de Camará. O mel, quando ele é produzido na mata, o mel silvestre, ele é um mel de origem orgânica porque ele não tem contaminação nenhuma com agrotóxico. A gente leva para casa, bate na centrífuga de aço inox, a gente armazena em vasilhames, armazena em tonéis adequados e coloca também na embalagem adequada. Então chega lá para o consumidor final, chega um produto de altíssima qualidade. É um produto de primeira linha mesmo. Mas nem tudo são flores na apicultura. O produtor fala das dificuldades que envolvem a atividade. A gente não consegue evoluir muito porque, como todo negócio, tem seus problemas. A gente tivemos aqui, no ano de 2015, essa seca muito grande que teve no final do ano. Então eu nunca tive uma mortandade de enxames tão grande quanto eu tive nesse ano. Esse ano, acho que em tempo de 2 meses, eu perdi uns 35 enxames de abelha. Era para dar uma produção muito boa e os enxames morreram, porque não tinha flor no mato, a gente alimentava as abelhas, mas não era suficiente, as rainhas não se estimulavam a produzir o zangão para cruzar. Então teve uma série de problemas que complicou a minha produção. A comercialização do mel é um ponto delicado na atividade, mas tem trazido otimismo ao produtor. Nós temos alguns clientes, nós vendemos o mel para merenda escolar, nós temos aí também atravessadores que vendem para exportação, e aí agora o preço do mel dava uma subidinha, dessa vez ele deu um reajuste em torno dos 30%.
Agora sim, esse ano está compensando produzir mel, porque o preço esse ano está bom. Uma única colmeia produz em média 25 a 30 quilos de mel por ano, mas esse número pode dobrar com aconselhamento técnico e capacitação. Para a gente aprender a fazer um manejo adequado na colmeia, esse curso foi fundamental para mim, porque lá foi que eu aprendi a dividir minhas colmeias. Aí eu comecei a fazer o melhoramento genético das minhas colmeias. Às vezes era um enxame de genética ruim, que produzia pouco, muito agressivo, e hoje não. Hoje eu tenho minhas colmeias, eu fiz um selecionamento genético nos meus apiários e só multiplico aquelas melhores colmeias que tem. Então elas geram filhas boas. E o produtor fala das suas expectativas para 2016. Uma coisa que está me animando é a alta do preço do mel. O mel ele teve uma alta aí de 30% ou mais no valor dele. Então, isso aí eu acho que vai compensar a nossa baixa de produção. Em outra etapa do processo, o comerciante de mel Reginaldo Artwick, de Santa Maria de Jetibá, também é otimista. Há 15 anos que eu já estou vendendo mel. Aumentou muito mesmo, muito o consumo de mel mesmo. Eles usam para tudo, né? Para suco. Tem muita gente que fala, não tomo suco com açúcar. Aí pega o mel já próprio, né? Aí, por causa disso que a procura é muito grande, né? E a pessoa compra para guardar, né? Para ter um remédio em casa, né? A hora que precisar já tem em casa, né? Não é falar que mel é bom, mas é bom mesmo. Nosso convidado é o Eduardo Tigre do Nascimento, técnico em desenvolvimento rural do Incapé e engenheiro agrônomo. Bem-vindo ao programa, Eduardo. Obrigado, é um prazer estar aqui para falar dessa atividade tão gostosa de ser trabalhada e que está ocupando um espaço muito importante na nossa agricultura, principalmente na agricultura familiar, de norte a sul do nosso estado. Pois é, a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto aí também, né? Nos aspectos econômicos que a atividade traz para o estado. Mas antes, eu gostaria que você comentasse sobre a preferência dos apicultores pela abelha africanizada, né? Que a reportagem até mostrou. Por que ela é a mais utilizada? É isso, Karina. Inicialmente, a abelha que foi introduzida no Brasil não é essa abelha que a gente tem hoje, né? O padre Antônio Carneiro, em 1840, introduziu no Brasil a Apis mellifera da Europa, né? Que era uma abelha bem menos agressiva, produzia um pouco menos do que se produz hoje. Só que em 1950 aconteceu um grande impacto na apicultura, que as abelhas foram dizimadas por pragas e doenças aqui das Américas, né? Eram as abelhas exóticas. E não se trouxeram abelhas da África para a gente tentar fazer uns cruzamentos e chegar então a uma raça de abelha produtiva e que se conseguisse trabalhar aqui na América com relação a essa questão das doenças e pragas. 2 anos depois da inserção, em 1960, por aí, aconteceu um acidente que essas abelhas africanizadas inseridas, elas enxamearam, né, fugiram, né, e começou assim então o povoamento dessas abelhas aqui no Brasil, nas Américas, e essas abelhas começaram a cruzar então com aquelas primeiras europeias que estavam no Brasil, e é o que a gente tem hoje, uma mistura de raças das europeias e das africanas, que são essas abelhas africanizadas, né? Essas abelhas africanizadas, elas produzem bem mais do que as abelhas nativas que nós temos aqui no Brasil, né? Elas já existem técnicas de produção, e são abelhas muito, com relação à polinização também, elas têm um papel muito importante, porque elas são abelhas maiores, né? Então na polinização existem flores maiores que elas conseguem alcançar, que as abelhas pequenas não alcançariam, né? Então, além da questão da produção do mel, do pólen, da cera, do própolis, da geleia real, da apitoxina, que é um veneno que também se utiliza tem a questão da polinização. Então, daí a preferência, mas principalmente devido aos seus aspectos produtivos, ela é escolhida. Uhum. Como foi mostrado também, o tipo de abelha e o tipo da floração de onde é extraído o néctar influenciam no sabor e até nas propriedades terapêuticas do mel, né? São muitas essas variações?
Sim, Karina, bastante. Nós temos desde o mel clarinho, quase da cor de água, a água não tem cor, né? Até um mel bem escuro, quase mel escuro, mel de eucalipto, por exemplo, bem escuro. Isso varia de acordo com a flor, de acordo com a época do ano que você colhe, de acordo com o período de floração. Se você colhe um mel no início do florescimento, ele é o mel mais claro. No final da floração já é um mel mais escuro, mais viscoso. Se você colhe o mel no período de chuva, ele tem uma quantidade maior de umidade, né? Período seco já é o contrário. Sofre muitas interferências. Muitas interferências e isso influencia desde a cor, a densidade, o sabor, né? E a textura do mel. O mel cristaliza, é um processo natural de todo açúcar, é cristalizar. Então não acho que o mel cristalizou é um mel ruim ou é um mel bom. Eu já tinha ouvido dizer que o mel cristalizado é o melhor, é o mais puro, então isso é mito. Isso é mito, até mesmo porque o mel com a quantidade, o mel alterado, que é o mel que tem uma quantidade muito grande de sacarose, ele também cristaliza, né? Ele não chega a virar aquela pedra, mas ele cristaliza, ele vira uma espécie de uma manteiga, entendeu? E ele cristaliza também. Então não podemos dar o parâmetro de qualidade do mel pela cristalização. E né? qual seria o parâmetro de qualidade do mel? Laboratório. Análises laboratoriais, aí sim a gente pode falar que o mel é bom ou ruim. E aí o consumidor se resguarda, então, dessa boa procedência do produto, né, pelo rótulo? O que é recomendável? Você comprar um mel que é registrado, né, pelo Ministério da Agricultura, no supermercado, ou você comprar de uma pessoa que você conhece. Nas feiras, né? Nas feiras, no seu vizinho, alguém que recomende. Ou já existem hoje pessoas que vendem mel no favo. Entendeu? Já são In natura, né? In natura. Existem técnicos hoje de produção que você põe o pote dentro da colmeia e a abelha produz o mel dentro do pote, entendeu? Você tira aquele pote sem contato manual, tampa e está pronto para ser vendido. Então compre de alguém que você conheça, compre de alguém que seja recomendado, compre mel certificado no supermercado, que você pode inclusive ter problemas com a sua saúde com mel alterado. Falando em alteração, em problemas de saúde, né? E a questão dos agrotóxicos, Eduardo? O mel sofre, a produção de mel sofre esse tipo de contaminação? Karina, essa abelha que nós temos é uma abelha muito higiênica. Essa Apis mellifera, as raças que nós temos, o Brasil tem as melhores abelhas do mundo, com essa questão de higiene. Entretanto, agrotóxicos aplicados... Só um minutinho, como é uma abelha higiênica? Significa o quê? Uma abelha higiênica, para você ter uma ideia... Hábitos dela? Isso, exatamente. Para você ter uma ideia, uma abelha, quando ela coloniza uma colmeia, ela faz a higienização todinha do espaço para depois ela começar a construir os favos. Ela produz antibióticos naturais. Entendeu? Ela limpa o espaço dela? Exatamente. Por exemplo, se entrar um inseto dentro da colmeia e elas matarem o inseto, elas não conseguirem tirar ele lá dentro, elas mumificam ele todinho com própolis. Entendeu? É uma abelha totalmente higiênica. Né? E já outras espécies não são tanto? E outras espécies não. Entendeu? Existem abelhas que realmente têm um probleminha com isso. Então a tendência é o produto ter uma qualidade melhor. Muito boa, muito boa. Essa abelha, o mel é totalmente higiênico, né? Os hábitos naturais dela. Entretanto, em locais, principalmente como monocultura, né, há um uso muito intensivo de agrotóxicos desordenado. Cultura de quê? Café, por exemplo, entendeu? Se esse agrotóxico for batido e não for respeitado no período de carência, ou se for utilizado no período da flor, né, esse agrotóxico pode ir para o néctar, entendeu? Esse néctar ser transportado para a colmeia, né, e pode dar algum contaminante no mel. Agora, isso é muito difícil, porque essa abelha, a abelha tem 2 milhões de anos, ela chegou na Terra muito primeiro do que nós, seres humanos. E ela percebe quando tem alguma alteração. Ela não leva aquele alimento. Se ela ingerir veneno, né, e ela vê que ela pode, ela nem para comer ela não volta. Ela fica por ali, para não dar trabalho para a colmeia. Então, nós temos mais problema com eliminação de enxames do que com contaminação no mel em si, com relação aos agrotóxicos. Eduardo, eu vou ter que fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta aqui no Espaço Rural falando sobre a produção de mel capixaba. Continue com a gente. Voltamos com o Espaço Rural, hoje falando sobre a produção do mel capixaba. Recebemos aqui no estúdio Eduardo Tigre do Nascimento, técnico em desenvolvimento rural do Incapé,
e engenheiro agrônomo. Eduardo, a gente estava falando da contaminação, né, por meio de agrotóxicos. E você disse que não é comum acontecer isso pelos próprios hábitos de higiene das abelhas utilizadas aqui. Então, qual a diferença desse mel para o mel orgânico? O mel orgânico, Karine, ele tem que se enquadrar em alguns parâmetros. Para uma propriedade ser considerada orgânica e você comprar o mel com selinho de mel orgânico, existe, por exemplo, a separação temporal e espacial. Por que temporal? Uma propriedade que ela utiliza as técnicas convencionais, que utiliza agrotóxico, até ela se tornar orgânica, ela tem que esperar um tempo, porque aquele resíduo seja eliminado, alguns anos, 2, 3 anos. Né? E separação temporal, espacial, porque se você tem uma propriedade que não utiliza o agrotóxico, que faz as técnicas agroecológicas certinhas, e do lado você tem uma propriedade que não utiliza, que faz o uso do agrotóxico, aquela propriedade está impedida de se tornar orgânica em detrimento do seu vizinho. Então, o mel orgânico, ele tem que respeitar todos esses parâmetros, principalmente o parâmetro espacial. Não pode ter na circunvizinhança propriedades que utilizam principalmente dos agrotóxicos. Então, não quer dizer que o mel que não tem a certificação, né, de produto orgânico esteja contaminado com Não agrotóxico, necessariamente. por exemplo. O mel que não tem certificação de produção orgânica, não necessariamente ele esteja contaminado. Até mesmo porque o Ministério da Agricultura faz fiscalizações, né, e o produto que nós temos no mercado, mesmo que não seja orgânico, ele é um produto puro, ele é um produto saudável. A apicultura, ela é uma atividade que contribui com a produção agrícola em geral, Sim. né? Devido à polinização. Você até falou um pouco da polinização no início. Explica melhor como que acontece esse processo, como que ela pode colaborar com a produção de outras culturas? Então, essa é uma das grandes vantagens da apicultura. Só para diferenciar, a apicultura é a cultura de apis, né? Essas abelhas europeias, apis mellifera, que é diferente da meliponicultura, que são as abelhas nativas, nossas abelhinhas aqui do Brasil. E a apicultura ela é uma abelha maior, ela é uma abelha mais ágil, mais rápida. Então ela visita mais flores por tempo, por minuto, né? E ela tem um fator muito importante na questão da polinização. Para produzir maçã, por exemplo, 90% da produção da macieira é em detrimento da polinização das abelhas. A laranja, se não me engano, 27%. O pêssego, mais de 40%, o algodão 5%, soja 5%. Então, o café, por exemplo, o café se aumenta de 20% a 30% a produção do café, ou seja, se a gente tirar as abelhas do cafeeiro, a gente tem 30% de produção a menos. Se considerarmos que o café capixaba hoje nós produzimos cerca de 12 a 13 milhões de sacas de café, você imagina quanto é 30% desse café. E 30%, a gente trabalha com esse dado de 20% a 30% para o café arábica. E tem um dado muito importante, que o café arábica, ele se autopoliniza, entendeu? O café conilon é obrigatoriamente polinização cruzada, então carece ainda mais desse tipo de trabalho, carece ainda mais desse vetor para levar esse pólen de uma planta para outra. São as abelhas. Esse dado ainda não existe para o café conilon, eu creio que logo vai estar saindo uma pesquisa que vai mostrar para a gente o real papel da abelha também no café conilon. O INCAPé já está empenhado nisso, a federação já está empenhada para descobrir esse dado, porque aí nós vamos ter um dado real da importância da abelha no café conilon, que eu creio que seja bem maior do que o café arábica. E o mel, existe então o mel do café, daquela flor? Sim. Da plantação de café? Tem o mel de eucalipto também, né? Esse mel é consumido então? Sim, o mel do café é um mel muito bom, é um mel de ótimo valor no mercado mundial. Recentemente foram enviadas várias cargas de mel aqui do Espírito Santo, enviadas para a Europa, mel de café. Inclusive eles mel pagaram... da flor, né? Mel da flor de café, né? desculpa, mel da flor de café. Inclusive se conseguiu até um abono, um preço a mais por causa da mel do café, devido às suas qualidades, a cor, o sabor, a textura, que é um mel muito bom, a mel do cafeeiro, né, que é ótimo para se associar ali a produção do café com a apicultura. Existe também o mel de eucalipto, né? Sim, o eucalipto é uma cultura muito boa para a produção de mel, principalmente para o pessoal que faz apicultura migratória, porque existe a apicultura fixa, que você instala o seu apiário e você faz toda a sua produção, todo o seu manejo num lugar fixo.
E existe o pessoal que faz apicultura migratória, que eles põem as suas colmeias em cima do caminhão e viajam o Brasil inteiro, onde é que a florada estiver. E uma dessas floradas principais é a florada do eucalipto, que embora seja um mel um pouco mais escuro, né, um pouco menos valorizado em relação ao mel de açapeixe, por exemplo, é uma cultura muito boa para se produzir um mel. Já que a gente está falando de colmeia agora, né? O apicultor entrevistado na matéria, ele possui 150 colmeias, né? Quanto produz cada colmeia? Qual o número mínimo de colmeias necessário para se começar essa atividade? Então, Karina, a colmeia que trabalha com a apicultura fixa, ela é diferente que trabalha com a apicultura migratória. A colmeia da apicultura fixa, aqui no estado, a gente trabalha com a média aí de 20 a 30 quilos por colmeia ano. Né? Aí varia de 3 a 4 colheitas, dependendo do ano, se for mais chuvoso, se for mais seco. Já na apicultura migratória, você pode multiplicar esse número por 4. Então, você consegue, a apicultura de ponta migratória, você consegue até de 80 a 100 quilos por colmeia ano. Embora você trabalhe com um número médio de 50 a 60 quilos, mas você consegue ter mais. E com relação ao início da atividade, a gente recomenda que o apicultor ele não inicie com muitas colmeias, porque às vezes ele não vai se adaptar com a atividade, por exemplo. Tem uma rotação muito grande dentro da apicultura. Pessoas que entram não se adaptam, às vezes tomam ferroada, dói, não é que dói, e acaba desistindo. Então a gente recomenda se começar com 10 colmeias, por exemplo, 15 colmeias, por exemplo, que é um número que não vai te dar tanto trabalho. E aí se você se identificar, você vai multiplicando as suas colmeias. Dá algum rendimento também? Com certeza. Mas não compromete tanto se você quiser parar com a atividade, né? Não compromete. Não demanda tanto investimento, assim. Não demanda tanto investimento e 10 colmeias não é tanto para você, se você precisar vender para o seu vizinho, por exemplo, 10 colmeias você consegue fazer isso facilmente. E, de acordo com a reportagem, 1.200 famílias são responsáveis pela produção anual de 1.000 toneladas de mel, ou seja, quase 1 tonelada por família, né? Concentradas em 50 colmeias espalhadas pelo estado. O que representam esses números para a economia local e para o setor, né? São números expressivos, Eduardo? Sim, eu diria que para o nosso estado, sim. Porque se nós considerarmos que o Espírito Santo é pequenininho, né, comparado com Minas Gerais, por exemplo, né, nós produzimos 1.000 toneladas de mel, 1 milhão de quilos de mel, é um número expressivo, sim. Agora, é muito importante frisar que essa média de quase 1 tonelada por família, isso é muito relativo, porque é um número médio. Nós temos famílias que trabalham com 10 caixas e temos famílias que trabalham com 400 caixas de colmeias no estado. Né? Então, nós temos famílias que produzem 200 quilos e nós temos famílias que chegam a produzir 40 toneladas de mel aqui no estado. Há uns dias atrás, nós sentamos com o pessoal da federação para conversar sobre o planejamento estratégico para os próximos anos agora. E a gente pegou esse número e nós vimos que isso gera mais de um salário mínimo por família, né, que trabalha. E isso não é muito, mas se você colocar que para cuidar, por exemplo, de 50 caixas, você vai trabalhar 2, 3 dias por semana, isso se torna expressivo. Não precisa ser a sua atividade principal, embora exista várias famílias no Espírito Santo que já têm a apicultura como atividade principal, mas a apicultura se encaixa perfeitamente como atividade secundária, pelo tempo que ela utiliza, que é pouco tempo. Você acabou de falar agora do planejamento estratégico, né, para essa cultura, para a apicultura. Como que o setor está organizado hoje? Tem uma federação, tem associações? Sim, Carinho, nós temos uma federação bem compacta, bem atuante hoje no estado. Eles estão promovendo a interação entre as associações. Se não me engano, são acho que 15 ou 16 associações. Estamos trabalhando para inserir os outros municípios que ainda não têm associações na federação, para fundar associações. Então, hoje eu diria que nós estamos bem organizados, bem representados no nosso município hoje com a nossa federação, inclusive fora do estado. Nós estamos sendo representados hoje. Nós temos a Câmara Técnica em Brasília. E a participação do INCAPER na capacitação do produtor, nessa boa produtividade, né, que o mel capixaba vem conseguindo? Como que é? Isso. O INCAPER, Karina, tem dado total apoio à atividade da apicultura no estado, desde a organização até a assistência técnica propriamente dita, né? Como a apicultura é uma atividade bem peculiar, nem todos os municípios têm um técnico com aptidão
para essa atividade, né? Embora os técnicos que existem dentro do INCAPé estão sendo solicitados, nós estamos viajando o estado para visitar associações, para visitar apicultores iniciantes. Recentemente foi feito pelo SEBRAE um curso de autoprodutividade de mel, onde eu vi o apoio total do INCAPé. E o interesse também dos apicultores? O interesse dos apicultores. E nós estamos colhendo resultados muito bons com a apicultura dentro do nosso estado. Rapidamente, para a gente finalizar, que nosso tempo até já se esgotou, com relação às dificuldades que o produtor cita na reportagem, né? A seca, questão do preço do mel, como que está essa realidade hoje? Karina, o preço do mel, ele sofre algumas oscilações, mas nem tantas. E se nós pegarmos os últimos anos, onde o dólar tem disparado, né, nós temos alcançado remunerações muito boas com relação ao preço do mel, principalmente para exportação, o que acaba elevando o preço interno do mel. Com relação a esses intempéries climáticos que nós estamos vivendo, já existem tecnologias para a gente trabalhar com isso, né? Por exemplo, a alimentação artificial das abelhas, né? Esse curso de alta produtividade que eu citei para você, foi ensinado como preparar uma alimentação tanto energética quanto proteica a baixo custo e de fácil acesso, porque até recentemente o que se tinha de alimentação artificial de abelha eram receitas que eram muito difíceis de encontrar os nutrientes. E hoje já se tem material muito fácil que, por exemplo, ajuda a gente a passar essa fase, né, de entre safra de seca muito grande que a gente vem tendo nos últimos anos. Ok, Eduardo, olha, agradeço a sua participação, sua presença aqui no Espaço Rural. Ok. Né, é um assunto que rende ainda, né, muitas perguntas. Estamos à disposição. Mas você está convidado a voltar com mais novidades aqui sobre a apicultura. Ok, chama quando quiser. Obrigada. Obrigada também pela sua companhia. Este foi o Espaço Rural e nós falamos sobre a produção do mel capixaba. Conversamos com o Eduardo Tigre do Nascimento, técnico em desenvolvimento rural do INCAPé e engenheiro agrônomo. Continue acompanhando a programação da TV Alias, o seu canal cidadão. Até o próximo encontro.